Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por George Beebe, ex-diretor da CIA para análise da Rússia e atual diretor de grande estratégia no Quincy Institute for Responsible Statecraft. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Sempre que discutimos a questão de encerrar a guerra na Ucrânia por meio da diplomacia, as opiniões ficam muito divididas. Alguns acreditam que ela precisa ser resolvida no campo de batalha, porque os lados estão muito distantes, enquanto outros acham que ainda há um caminho para a paz. Acho que o grande desafio é que a Rússia vê isso como algo que vem acontecendo há 30 anos e encara como uma ameaça existencial, o que torna suas exigências muito altas. Então, como você enxerga o caminho para a paz nesse caso? Sabe, é uma questão interessante porque, se você observar a opinião dos especialistas sobre isso, havia um grande grupo de pessoas antes da invasão que não achava que ela fosse provável. Muitos deles estavam em Moscou, aliás. A invasão pegou de surpresa boa parte da própria classe de especialistas da Rússia. Mas no Ocidente, e eu diria que a maior parte do que chamaria de establishment de política externa em Washington, havia bastante ceticismo de que isso realmente se transformaria numa guerra. Havia, acredito, um círculo relativamente pequeno de especialistas, em grande parte realistas, que diziam: olha, essa guerra é provável. Os russos veem a possibilidade de algum tipo de aliança militar entre a Ucrânia e os Estados Unidos, ou entre a Ucrânia e a OTAN, como uma ameaça existencial, e tomarão medidas extremas para impedir que isso aconteça. Então há uma chance muito significativa de que essa invasão aconteça. Mas se você observar aquele grupo de pessoas que disseram: ei, isso é sério, uma guerra é de fato provável, a menos que encontremos uma saída de compromisso, muito poucas delas também acreditam que algum tipo de resolução pacífica para essa guerra seja possível. O que eu acho que você precisa observar aqui é um fator muito importante que mudou desde 2022. E esse fator é os próprios Estados Unidos. Lá em 2022, o governo Biden não queria fazer concessões para encontrar uma forma de evitar um conflito. Eles acreditavam que a ideia de que a OTAN poderia e deveria continuar a se expandir para o leste pelo tempo que quisesse, e que a Rússia não tinha veto, nem voz sobre isso, era um princípio importante. E que, de fato, a hegemonia da OTAN era vista como fundamental para a ordem mundial. Que, para o mundo ser pacífico e estável, os Estados Unidos precisavam garantir que a ordem ocidental continuasse sendo a dominante em escala global. Eles não estavam dispostos a abrir mão disso. O que aconteceu desde então, no entanto, foi que o governo Trump venceu a eleição e assumiu o poder com uma visão muito diferente sobre qual deveria ser a base da ordem mundial, como deveria ser a segurança europeia, qual deveria ser o papel da aliança da OTAN no mundo e qual deveria ser o próprio papel dos Estados Unidos nessa aliança. Houve uma mudança fundamental. E se você observar a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, fica imediatamente evidente que eles estão adotando o que eu chamaria de uma abordagem mais realista em relação ao mundo. Basicamente dizendo que as grandes potências precisam estar em um estado de equilíbrio e que devemos encontrar uma forma de equilibrar os interesses entre essas grandes potências quando surgem tensões. Portanto, é necessário haver uma combinação entre equilíbrio de poder e engajamento por meio da diplomacia. Agora, quando se observa a guerra na Ucrânia sob essa ótica de uma mudança na abordagem americana, acredito que isso altera a probabilidade de um compromisso aqui. E vou destacar algo que muitas pessoas reconhecem, em retrospecto, como uma oportunidade perdida. As negociações de Istambul entre Rússia e Ucrânia, mediadas pelos turcos nos primeiros meses após a invasão, quando parecia que os dois lados estavam se aproximando de um acordo que poderia ter encerrado a guerra.
Isso tornaria a Ucrânia militarmente neutra, estabeleceria alguns limites para as capacidades militares ucranianas e resolveria muitas das outras questões entre eles. E se você acreditar na narrativa da imprensa, muitas pessoas disseram que os ucranianos estavam dispostos a considerar esse tipo de compromisso e estavam perto de dizer sim. Mas o Ocidente, na figura de Boris Johnson, do Reino Unido, interveio e disse: não estamos muito confortáveis com os termos oferecidos aqui. Vocês podem conseguir algo melhor. Então vamos manter esta guerra, negociar mais tarde a partir de uma posição de força e ver onde estaremos depois de um tempo. Agora, o que mudou desde abril de 2022 é a atitude de Washington. Imagine se, em abril de 2022, a Casa Branca tivesse dito: "Ei, ótimo acordo. Você precisa aceitar isso. Não vai melhorar. Será muito melhor encerrar esta guerra, preservar sua independência na Ucrânia e focar na reconstrução." Pois bem, isso agora aconteceu. Temos uma administração que declarou: estamos dispostos a chegar a um compromisso com a Rússia em um aspecto fundamental de segurança desta guerra. Ou seja, a ampliação da OTAN, o papel da Rússia na Europa e o papel da Ucrânia na Europa. Diante disso, e considerando que a Ucrânia agora está ouvindo de seu principal benfeitor, sem o qual realmente não pode continuar esta guerra, que é melhor encontrar uma forma de chegar a um acordo, acredito que isso muda fundamentalmente a situação que estamos observando. Isso não significa que a paz seja automática. Ainda há muitas questões muito difíceis que precisam ser resolvidas. Mas quando os próprios Estados Unidos dizem: "Sabe de uma coisa, precisamos encontrar uma saída para essa situação", e a Ucrânia tem boas razões no campo de batalha para querer encontrar uma saída. Porque se essa guerra continuar, a Ucrânia vai gradualmente ver a perspectiva de um futuro seguro e próspero desaparecer completamente. A Rússia precisa de uma saída disso, não porque acredita que não pode vencer no campo de batalha, mas porque geopoliticamente se encontrou em um beco sem saída. Muito dependente da China, incapaz de manter um diálogo razoável com a Europa e os Estados Unidos, e como resultado, enfraquecida geopoliticamente, muito menos influente, muito menos capaz de alternar entre o Oriente e o Ocidente para jogar um lado contra o outro. E assim a Rússia tem, eu acho, algumas razões geopolíticas fundamentais para tentar encontrar uma resolução aqui. E você precisa se perguntar: bem, se os Estados Unidos querem que isso seja resolvido, se a Ucrânia tem razões muito práticas para querer que esta guerra acabe, e a Rússia tem grandes razões geopolíticas para isso, quem se opõe a isso? O que está no caminho? Eu diria que há um grupo que não quer que isso termine. E é realmente disso que se trata neste momento. Eu chamaria esse grupo de o antigo establishment de política externa, que prevaleceu nos Estados Unidos desde o fim da Guerra Fria e que tem dominado a Europa em sua própria abordagem de segurança e diplomacia. Esse é o grupo que não quer ver um compromisso aqui. Não se trata tanto de um impasse entre a Ucrânia e a Rússia, embora certamente existam grandes divergências ali. Acho que essas divergências podem ser superadas. Há uma forma de chegar a um compromisso que todos possam considerar aceitável. Mas sabe, o establishment, se quiser chamá-los assim, o grupo que tem comandado a política externa de Washington nas últimas 3 décadas, não quer ver esse tipo de compromisso. Eles não querem fechar a porta para uma abordagem de segurança europeia, para uma visão de ordem mundial a qual estão profundamente comprometidos. Portanto, o caminho para a paz é, na verdade, uma questão de saber se o governo Trump conseguirá superar a resistência dessa velha guarda, desse antigo establishment na Europa e nos Estados Unidos, que ainda não quer ver um compromisso aqui. Por que os europeus aceitariam qualquer tipo de compromisso? Porque, veja bem, se fôssemos capazes de derrotar a Rússia, o resultado essencialmente seria que os americanos poderiam permanecer. Assim, teríamos os Estados Unidos atrás de nós,
esse poderoso escudo ucraniano à nossa frente, a Rússia enfraquecida e, mais uma vez, obrigada a fazer o que lhe fosse imposto. Enquanto isso, se perdermos a guerra, todo o projeto do pós-Guerra Fria de estabelecer uma Europa sem a Rússia chega ao fim, e os Estados Unidos provavelmente mudarão seu foco para outras regiões. A relevância da Europa desaba, e sem o pacificador americano, é provável que os europeus comecem a se fragmentar por conta própria. Não haveria uma Europa, mas várias Europas. Portanto, considerando que isso parece uma situação de tudo ou nada, em quais condições os europeus estariam dispostos a aceitar o fim dessa guerra? Bem, acho que a Europa precisa encarar uma realidade aqui. A escolha ideal deles, como você descreveu, não é alcançável. Os Estados Unidos não vão permitir isso. Simplesmente não vamos deixar que esta guerra continue apenas para que a Europa possa sustentar o conflito pelo tempo que quiser, a fim de bloquear um futuro com o qual não se sente confortável. A natureza da aliança transatlântica vai mudar de um jeito ou de outro, ou pode ser uma mudança controlada. Uma transição administrada em que os Estados Unidos e seus aliados europeus trabalhem para orquestrar algo menos abrupto, menos turbulento, menos prejudicial para todos os envolvidos e que preserve os interesses centrais de todos os aliados. Ou pode ser uma transição muito abrupta e muito desestabilizadora. A Europa não tem poder para obrigar os Estados Unidos ou o governo Trump a continuar sustentando aquela antiga abordagem de hegemonia da OTAN na Europa e de primazia dos Estados Unidos e do Ocidente no mundo. O governo Trump está seguindo em outra direção. O próprio mundo e as relações de poder dentro dele estão se movendo em uma determinada direção. Os europeus não têm poder para impedir isso. Então, o que os europeus ganham ao embarcar nesse trem? Acho que o que está em jogo para a Europa é que o trem vai partir da estação com ou sem eles. É muito melhor para eles embarcarem nesse trem do que ficarem na estação, o que seria uma situação muito mais problemática para eles no geral. E eles simplesmente não conseguem sustentar o esforço de guerra da Ucrânia sem os Estados Unidos. Eles não têm os recursos de inteligência necessários para fornecer à Ucrânia o que ela precisa. Eles não possuem um sistema de comunicação via satélite comparável ao Starlink, que é vital para as comunicações no campo de batalha ucraniano. Eles não têm a capacidade militar e industrial para fornecer as quantidades de equipamentos de que os ucranianos precisam para sustentar esse conflito, especialmente em defesa aérea. Portanto, simplesmente dizer aos Estados Unidos, não, vamos seguir sozinhos e esta guerra vai continuar, realmente não é uma opção viável para a Europa. Mas um desafio fundamental é que permitimos que esses problemas se agravassem nos últimos 30 anos sem enfrentá-los. Os russos disseram que isso era uma ameaça existencial, e eles falavam sério. E agora que lutaram por todos esses 4 anos e estão claramente vencendo, acho que isso os colocou em uma posição em que não apenas têm grandes exigências ou condições para a paz, mas também são capazes de impô-las e não aceitar grandes concessões. Então, considerando que eles têm todas essas exigências, novamente, a neutralidade sendo uma delas para a Ucrânia, isso impõe limitações rigorosas às garantias de segurança. Além disso, uma Ucrânia pós-guerra teria que ter um governo mais amigável. Eles usaram a palavra desnazificação, mas também falaram em um exército menor, não esses 800 mil. E por fim, é claro, as concessões territoriais. Até que ponto você vê espaço para compromisso aqui? Porque não estou dizendo que não existam áreas de compromisso, mas sabemos muito pouco sobre o que foi dito, por exemplo, no Alasca. Que tipo de compromissos foram assumidos por cada lado? Então, como você vê isso, digamos, o escopo de quê? Porque os russos terão que, você sabe, fazer algumas concessões. Caso contrário, não há como encontrar um acordo significativo aqui.
Bem, é isso mesmo. Acho que já estamos vendo algumas concessões por parte dos russos. A ideia de que eles mantiveram exigências maximalistas que não mudaram por anos está simplesmente errada. Uma das coisas que ficou evidente após a cúpula de Anchorage foi que os russos ofereceram um compromisso territorial. Antes dessa cúpula, a posição deles, conforme definida pelo presidente Putin em seu discurso de junho de 2024, era de que todos os territórios oficialmente anexados pela Rússia deveriam estar totalmente sob controle russo e ser cedidos pela Ucrânia à Rússia para que houvesse paz. Acho que o que aconteceu em Anchorage foi que Putin disse que estavam dispostos a encerrar a guerra na linha de contato em duas das regiões anexadas pela Rússia, Zaporíжья e Kherson, em troca da retirada ucraniana das partes do Donbass que ainda ocupavam militarmente. Agora os ucranianos disseram, não estamos confortáveis com isso. Acho que os russos esperavam, saindo de Anchorage, que o governo Trump basicamente forçasse a Ucrânia a aceitar esse acordo. Isso não aconteceu, e acredito que há um bom motivo para isso. O governo Trump reconhece corretamente que se esse acordo parecer algo imposto à Ucrânia, ele não vai obter apoio em Washington, nem no Congresso, nem do establishment de política externa. Seria visto como injusto. E isso não está no interesse do governo Trump, porque ele quer obter apoio da burocracia de Washington e do Congresso. Acho que está imaginando uma série de acordos que o Senado, de fato, irá ratificar. E acredito que os ucranianos querem essa ratificação. Acho que os russos também querem. Os russos desejam a ratificação porque uma das principais disposições desses acordos será o fechamento da porta para a ampliação da OTAN para o leste, ou seja, a Ucrânia não vai se tornar parte da OTAN. E os russos querem isso em forma de tratado, como uma obrigação legal, para que não dependam apenas do aperto de mão de um presidente que poderia ser revertido no futuro por uma administração diferente. Os ucranianos querem isso porque desejam mostrar ao seu público que obtiveram garantias de segurança com força legal dos Estados Unidos. Agora a questão é possível encontrar um compromisso que respeite as linhas vermelhas da Rússia quanto à presença militar europeia ou americana em território ucraniano, mas que ao mesmo tempo dê aos ucranianos garantias suficientes de que não serão deixados sozinhos caso haja uma nova invasão no futuro? Acho que a resposta para isso é sim. Mais uma vez é preciso ler um pouco nas entrelinhas. Again, you have to do a little bit of reading between the lines, but if you look at the document that came out... Mas se você olhar o documento que saiu das negociações de Paris há algumas semanas, parece que o que os negociadores estabeleceram é essencialmente um sistema de 3 níveis, no qual a própria Ucrânia será a principal responsável por sua própria defesa, por dissuadir uma futura invasão russa. São eles que assumem a maior parte dessa responsabilidade. O próximo nível, além dos ucranianos, é a coalizão dos dispostos europeia, que fornecerá à Ucrânia os meios militares para sustentar esse esforço de autodefesa. Esse documento lista várias opções, incluindo o envolvimento militar direto no território ucraniano por parte da coalizão dos dispostos. Desde que haja uma indicação clara de uma reinvasão da Ucrânia pela Rússia, os Estados Unidos se encontram nesse terceiro nível. Nesse arranjo, os Estados Unidos não oferecem apoio direto à Ucrânia. Eles oferecem apoio à coalizão dos dispostos em áreas nas quais possuem vantagens comparativas únicas. Nada disso obriga qualquer um dos participantes ocidentais do acordo a tratar um ataque à Ucrânia como um ataque a si mesmos. Em outras palavras, não há um compromisso literal no estilo do artigo 5. Mas isso também não exclui a possibilidade de participação direta de combate ocidental, caso ocorra uma reinvasão russa.
Então a ideia aqui é dissuadir os russos, dar a eles incerteza suficiente sobre a situação para que se preocupem com a possibilidade de um confronto direto com o Ocidente, caso voltem a invadir, mas também respeitar as preocupações da Rússia de que não quer ver infraestrutura militar dos Estados ou da Europa em território ucraniano que possa ser usada para representar uma ameaça ofensiva contra a Rússia. Agora, a forma como isso é definido será importante. E acho que parte do que os negociadores estão tratando nesse momento é a linguagem específica sobre o que poderia desencadear uma intervenção de uma coalizão dos dispostos. Como definimos isso? Como definimos? Essas palavras são de importância crítica nesse tipo de situação. Acho que os russos vão querer descartar qualquer posicionamento de forças da coalizão dos dispostos em território ucraniano fora do contexto de uma clara reinvasão no futuro. Então tenho certeza de que esse é um dos pontos que os negociadores estão tentando definir em tudo isso. Mas, em princípio, existe uma forma de encontrar um meio-termo, de dar garantias suficientes aos ucranianos sem parecer excessivamente ameaçador para os russos. Acho que sim. Provavelmente estamos perto de encontrar esse ponto de equilíbrio. Não é algo fácil de fazer, mas não acho que seja impossível. E acredito que os negociadores realmente fizeram bastante progresso nesse sentido. O interessante em relação ao Alasca, porém, é que os russos não confirmaram que estariam dispostos a fazer esse tipo de concessão. Por outro lado, eles enfatizaram que a Ucrânia precisa deixar o Donbass. Ao deixar de fora Kherson e Zaporizhia, há claramente uma forte indicação de que foi isso que foi dito. Mas a minha impressão é que, para os russos, a principal preocupação é que qualquer acordo de paz acabe sendo essencialmente outro Minsk. Apenas uma pequena pausa para a Ucrânia se reconstruir e depois tentar novamente. E sabe, acho que é por isso que eles buscam essas garantias, porque os ucranianos obviamente querem envolver a OTAN nessa guerra. Então veja, se tivermos as garantias de segurança, haverá todos os incentivos do mundo para primeiro reconstruir a Ucrânia, e depois a Ucrânia vai querer acionar algo para conseguir o apoio dos americanos e europeus. Mas, sim, é uma situação complicada. Acho que é também por isso que os russos querem um governo amigável em Kiev e limites para o tamanho do exército ucraniano no pós-guerra. Você vê isso como uma das áreas em que os russos terão que ceder, ou há um ponto de encontro intermediário aqui? Bem, acho que a questão do tamanho das forças armadas ucranianas é, na verdade, uma distração neste momento. É algo mais simbolicamente importante do que praticamente relevante agora. O motivo disso é que a Ucrânia enfrenta uma crise demográfica. Muitas pessoas fugiram da guerra e a taxa de natalidade da Ucrânia está, digamos, no que eu chamaria de zona de morte. Eles estão realmente numa situação em que grande parte da população é composta por aposentados e pensionistas, que dependem cada vez mais do Estado, mas não conseguem ser economicamente produtivos e certamente não podem servir nas Forças Armadas. É muito improvável que os ucranianos consigam sustentar um grande exército permanente, dadas as circunstâncias econômicas em que se encontram e a crise demográfica que enfrentam agora. E isso não vai mudar, a menos que aconteça algum milagre. Eles vão receber milhões de repatriados que fugiram para a Rússia e para a Europa depois que os combates começaram. Eles terão um problema muito difícil nas mãos ao tentar formar um exército permanente muito maior que 250 mil ou 300 mil homens. Então essa questão de o acordo de paz estabelecer um exército de 600 mil ou 800 mil homens e o que os russos vão aceitar nisso, eu não acho que os russos realmente acreditem que esse número signifique muito em termos práticos. Se os russos quiserem fazer um gesto simbólico aos ucranianos e disserem: tudo bem, vocês querem um exército de 800 mil homens no papel nesse acordo, estamos de acordo com isso,
sabendo perfeitamente que isso é uma completa ilusão para a Ucrânia, acho que eles podem fazer isso. Não acredito que eles estejam mente preocupados em gritar no deserto por Ucrânia. A large standing army in Ukraine, really. What they're most concerned about are O que mais os preocupa são as armas de longo alcance, armas de ataque que poderiam ser desenvolvidas ou baseadas na Ucrânia e que poderiam ameaçar as capacidades militares e estratégicas da Rússia. Acho que essa é uma preocupação legítima da parte deles. Mas sabe, além disso, isso também inclui o posicionamento de forças de combate ocidentais e de infraestrutura militar ocidental em território ucraniano. Acredito que esses são pontos nos quais os russos simplesmente não vão ceder. Eles vão traçar linhas muito firmes nessas questões, porque são possibilidades reais e são coisas que os russos geralmente consideram ameaçadoras. Mas não acho que isso seja realmente um fator decisivo. Penso que os Estados Unidos e, por extensão, a Ucrânia, têm incentivos reais para lidar de forma pragmática com essas questões. Essa é a última pergunta. Você acha que um acordo desse tipo, há alguma indicação de que a interrupção da expansão da OTAN se aplicaria a outros países? Porque um problema central com a OTAN avançando continuamente para o leste é que quando ela chega à vizinhança comum, não apenas a Ucrânia, mas também a Moldávia e a Geórgia, encontramos populações profundamente divididas, em que metade tende para o Ocidente e a outra metade para o Oriente. Então, se forem obrigadas a escolher entre nós ou eles, isso poderia desencadear, talvez não uma guerra civil completa, mas pelo menos disputas internas nas quais os russos e a OTAN, é claro, interviriam e tentariam puxá-los para o seu lado. Basicamente, o que vimos na Ucrânia. Como evitar que esses países se tornem futuros intermediários? Você acha que isso também poderia ser incluído em um acordo desse tipo para realmente impedir que isso aconteça novamente? I do, actually. Na verdade, sim. Se você observar a atitude do governo Trump em relação à ampliação da OTAN, eles são céticos quanto à expansão contínua, se não, francamente, contrários a ela. O problema em que estamos agora é que governos americanos sucessivos não encararam a expansão da OTAN como algo realmente ligado aos interesses nacionais vitais dos Estados Unidos. Eles nunca fizeram a pergunta: é vital para a segurança dos Estados Unidos defender a Geórgia? Entrar em guerra com a Rússia para defender a Geórgia? É vital para a segurança dos Estados Unidos entrar em guerra com a Rússia para defender a Estônia? Depois que trouxemos os países bálticos para a aliança, levou quase uma década até que os Estados Unidos e a OTAN realmente elaborassem um plano para defendê-los. Só fizemos isso depois que a Estônia levantou a mão e disse: vocês não acham que deveríamos ter um plano? E a reação em Washington foi: sim, boa ideia. Devemos fazer isso. O que mostra o quão seriamente as pessoas em Washington levavam a noção de que talvez realmente tivessem de exercer uma defesa do artigo 5º em favor dos novos membros. Abordamos a expansão da OTAN basicamente como uma missão ideológica, um esforço para transformar outros países, liberalizar sua governança interna e estabelecer o que eu chamaria de uma otanização da ordem global. Isso não era visto como um compromisso de ir à guerra para defender os novos Estados-membros. Isso agora mudou, e não acho que voltaremos àquela concepção antiga. Acho que agora reconhecemos que, se formos admitir um novo Estado-membro na OTAN, teremos realmente de considerar seriamente: devemos ir à guerra para defender esse Estado? Should we go to war to defend this state? Is it critical to America's own security? É fundamental para a própria segurança dos Estados Unidos entrar em guerra para defender esse Estado? Acho que a resposta para isso, para todos os possíveis membros que possam querer ingressar na aliança, será não. Se realmente olharmos para esses estados, agora é vital para a segurança dos Estados Unidos entrar em guerra para defender a Geórgia contra a Rússia? A resposta é não. Não é. Nós sabemos a resposta para essas perguntas. Portanto, acredito que essa questão sobre se a ampliação da OTAN deve continuar, e se os Estados Unidos desejam manter essa porta aberta,
já foi, na verdade, respondida. A resposta é não. E isso, por sua vez, fornece a base para um compromisso com a Rússia que vai além da Ucrânia. Abre a porta para uma reavaliação das bases da segurança europeia, da Aliança Transatlântica e do papel da Rússia nessa ordem de segurança regional. Bem, enquanto os europeus estão batendo os tambores de guerra, eu realmente aprecio seu otimismo quanto a isso e espero muito que sua avaliação esteja correta e que estejamos chegando a algum tipo de acordo. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado. Thank you.